Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. deixe-nos assentar. É vantajoso para vós que eu me vá. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. Porém, se eu me for, eu vô-lo enviarei. Como pode ser vantajoso que nosso Senhor nos deixe? Como é vantajoso para nós o distanciamento de Cristo, a partida de Cristo para o céu. Na verdade, nosso Senhor não nos deixa abandonados, desassistidos. Nós somos privados somente da sua presença física, visível, mas de forma mística, invisível, Ele permanecerá conosco até o fim, segundo a mesma promessa: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E Ele nos priva de sua presença visível, priva a sua presença dos olhos da nossa carne, para poder se revelar aos olhos da nossa fé. Ele priva da sua presença os olhos da nossa carne, porque Ele já havia cumprido fielmente a missão que Ele recebeu do Pai sobre a terra, missão de poder dar aos homens a vida divina que lhes garante a posse da eterna felicidade, a vida eterna. De fato, depois da ressurreição, a missão de Cristo estava cumprida na terra, e assim, completando a obra da redenção, Ele deveria então retornar ao Pai. Ao mesmo tempo, por mais que estivesse consumada a obra geral da salvação, faltava que fosse consumada a obra da redenção pessoal, subjetiva, de cada homem que nasceria no decorrer dos séculos até o fim do mundo, aplicando as graças da redenção conseguidas na cruz de Cristo a cada homem pessoal existente aqui e agora. E esta obra da justificação subjetiva, pessoal, de cada alma, de cada ser humano, nosso Senhor delega ao Espírito Santo santificador, para que Ele, como Espírito Santo, possa coroar a obra da redenção nesse termo mais pessoal e subjetivo. Isso porque o Espírito Santo, Ele procedendo do Pai e do Filho, como um dom de amor substancial e eterno, é Ele que nas operações íntimas, interiores da vida divina, Ele é o último termo, ou seja, o Espírito Santo, Ele fecha o ciclo da atividade íntima na Santíssima Trindade, em que o Pai não procede de nada, de ninguém, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, Ele coroa, Ele fecha o ciclo da atividade íntima da Santíssima Trindade. E assim, Ele também vem fechar o ciclo da nossa redenção, Ele vem terminar e coroar a obra da redenção em nós, em cada um de nós, terminando e coroando esta obra da redenção em cada pessoa humana vivente aqui e agora, aplicando atualmente os méritos da cruz de Cristo. Por isso diz o Papa Leão XIII, na encíclica sobre o Espírito Santo:
Não quis Jesus Cristo levar a cabo pessoalmente esta obra sobre a terra, senão que, por sua vez, a delegou ao Espírito Santo a realização definitiva da incumbência recebida do Pai, que é a salvação dos homens. E é lógico pensar que se o Espírito Santo foi quem formou o chefe, a cabeça do corpo místico, que é Cristo, como nós professamos no credo, ele se encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria e se fez homem. Também era muito conveniente que fosse o Espírito Santo que presidisse esse mistério da encarnação continuada no mundo, no corpo místico que é a Santa Igreja. Igreja, justamente, que começou a pregar ao mundo pela voz dos apóstolos no dia de Pentecostes. Nosso Senhor se vai, mas Ele deixa para nós a igreja que é Ele mesmo continuado sobre o mundo, guiada e assistida pelo Espírito Santo. A igreja, ela tem o seu nascimento radical na cruz do Salvador, no peito aberto de Cristo na cruz, mas ela tem a sua coroação, a sua força vital no dia de Pentecostes, com a assistência toda especial do Espírito Santo, que doravante nunca abandonará a Igreja Católica. O dia de Pentecostes, ele marca o desfecho, o final da obra visível de Cristo e o início da sua vida mística na humanidade através da Igreja. Igreja que, continuando a obra da redenção no mundo pelo Espírito Santo, nos santifica um por um, cada um de nós, e nos faz participantes do corpo místico de Cristo, com todas as graças, dons e privilégios espirituais deste corpo. E por isso que conseguimos compreender bem essa sentença de nosso Senhor: é muito vantajoso para vós que eu me vá. A igreja é a continuação de Cristo no mundo. E Cristo que é o Messias, ungido de Deus, Cristo que é rei, mestre e sacerdote, o Espírito Santo, pela sua unção sobrenatural, ele vem para garantir para a igreja, que é Cristo continuado na terra, esse tríplice munus de Cristo. Assim convém que venha o Espírito Santo para governar a igreja, para ensiná-la, para santificá-la. O Espírito Santo, ele vem para governar a igreja. Ele é o princípio interno que dirigiu lá no início, na igreja primitiva, a atividade dos apóstolos e dos demais discípulos. E nesse sentido, São Paulo adverte a hierarquia: cuidai de vós mesmos e cuidai de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com preço do seu próprio sangue. E os apóstolos do Concílio de Jerusalém decretaram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que determinássemos tais coisas. Quando São Pedro ele abre as portas da igreja aos gentios, ele frisa bem que ele não age por iniciativa própria, mas sob o impulso do Espírito Santo. É o Espírito Santo que governa a igreja desde o seu interior, sendo ele para a igreja princípio de vida, de unidade e de operação. E por isso conclui Santo Agostinho: o que é a alma para o corpo humano, assim é o Espírito Santo para o corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo é a alma
da Santa Igreja. É Ele que une todas as partes do corpo místico entre elas e une essas partes à cabeça do corpo místico, que é Cristo. O Espírito Santo, ele está todo na cabeça, que é Cristo, todo no corpo, que é a Igreja, em cada um dos seus membros desse corpo, conforme as suas funções, Papa, bispos, padres, fiéis, e também conforme o grau de santidade de cada membro. O Espírito Santo está presente nos membros da Igreja e os assiste de uma forma misteriosa de todos os modos. O Espírito Santo, ele governa a Igreja, ele é o princípio da ação vital e salutar da Santa Igreja. É ele que, estando presente e operante nos membros da Igreja, ele governa os inferiores por meio dos superiores, pela sagrada hierarquia eclesiástica. É o Espírito Santo que produz na Igreja novos incrementos, novas ordens religiosas, novas ações salutares, de tal forma que nada ocorre na Santa Igreja sem que o permita o Espírito Santo. Ele governa a Igreja. E mesmo nos períodos críticos da Igreja, a Igreja, ela não perde a assistência do Espírito Santo, que governa a Igreja e a guia sempre para a sua finalidade, seu triunfo final. O Espírito Santo, ele vem para governar a Igreja. O Espírito Santo, ele vem para iluminar a Igreja, ensinar a Igreja e seus membros. É ele que no início inspirou a pregação apostólica, como diz o Atos dos Apóstolos. Foram todos cheios do Espírito Santo e anunciaram com firmeza a palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz a Igreja penetrar ainda mais profundamente na verdade revelada e no mistério de Deus, como aconteceu com Santo Estevão. Estando Estevão cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu e via a glória de Deus e Jesus que estava de pé à mão direita de Deus. É o Espírito Santo que revela e desvenda para a Igreja os segredos do futuro. Vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E esta iluminação da Igreja primitiva se deu ainda através de vários carismas extraordinários, línguas, milagres, profecias, que naquele momento específico foram abundantes para a edificação da Igreja e para a sua rápida propagação no mundo. Esta iluminação do Espírito Santo, esta assistência de ensino, se dá sempre na Igreja, através do seu ensino inerrante. O Espírito Santo, ele assiste a Igreja e conserva a Igreja inerrante, para que a Igreja possa sempre ensinar a verdade. Por isso diz Cristo no Evangelho de hoje: quando vier o Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. E a Igreja, instruída pela verdade, ela deve e pode ensinar de forma eficaz todos os povos, tudo quanto nosso Senhor Jesus Cristo ordenou, segundo o próprio mandato do Senhor. E depois ensinai as nações todas, ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. O Espírito Santo assiste a Igreja para que ela possa ensinar todos os povos, ensinar somente a observar tudo o que nosso Senhor prescreveu. O Espírito Santo ilumina com a luz da verdade toda a Igreja e mantém a Igreja fiel ao que Cristo ensinou, com esta assistência toda especial, não podendo a Igreja nada mudar ou nada alterar,
Mas, ao mesmo tempo, sob a inspiração do Espírito Santo, a igreja vai aprofundando no conhecimento da verdade. Assim, quando o magistério infalível da igreja, ele proclama um dogma, ele não ensina uma nova verdade, mas aprofunda e apresenta de forma mais clara o que já estava contido no depósito da fé, confiado aos apóstolos e à igreja, pelo impulso do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ilumina e ensina a igreja. Enfim, o Espírito Santo santifica a igreja. É um espírito de santificação. Ele é a alma da igreja. E para o corpo da igreja, assim como cada um dos membros desse corpo, o Espírito Santo, ele é princípio de vida sobrenatural. Assim diz São Paulo aos Romanos: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus. Diz também aos Coríntios: num só Espírito fomos batizados para sermos um só corpo. Ele é o Espírito da vida. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito santificador que nos livra da lei do pecado e da morte. É o Espírito de vida, pois opera a nossa santificação, nos dá a vida da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta verdade nós proclamamos o nosso credo: creio no Espírito Santo, Senhor, vivificante, Dominum et vivificantem. O Espírito Santo é a seiva santificadora do corpo místico de Cristo. É Ele que torna e preserva a igreja como esposa de Cristo, santa e imaculada, sem mancha nem ruga, sempre pura, sempre jovial, pois as forças da igreja são renovadas pelo Espírito Santo de fortaleza. O Espírito Santo, ele santifica os membros da igreja, os inferiores através dos superiores, através do sacerdócio ministerial. E assim, ele nos vivifica e fortalece através da Santa Missa, dos sacramentos, dos sacramentais, das orações litúrgicas da igreja. Ele santifica também cada um dos membros através de inspirações muito pessoais e particulares, movendo-os a buscar o caminho da santidade. Como diz o salmista: eu correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Essa dilatação do coração pela caridade é obra do Espírito Santo. Eu correrei pelo caminho dos mandamentos, quando dilatares o meu coração. A igreja, ela é santa, fruto do Espírito de santificação. Ela sempre produziu santos e sempre produzirá santos, porque santo é o fim que a igreja propõe, que é fazer chegar as almas à plenitude da vida de Deus. Santos são os meios que a igreja detém e oferece aos homens, os sacramentos, os ensinamentos, o culto. A igreja, ela é santa, santa apesar dos membros indignos, mortos, escandalosos, apesar dos escândalos na igreja, a igreja, ela é santa. E tais membros existem na igreja justamente porque não seguem totalmente seus ensinamentos, ou negligenciam os meios de santificação, ou desviam da finalidade própria para a igreja para buscar a si mesmos como finalidade, não se deixando mover pelo Espírito Santo. E, no entanto, a igreja, ela é santa. E essa santidade na igreja vem desta habitação na igreja pelo Espírito Santo. Em suma, a assistência do Espírito Santo é um bem necessário, inestimável para a Santa Igreja e para a nossa vida espiritual. E desse modo podemos compreender essas palavras de Cristo: é muito vantajoso para vós que eu me vá. Assim,
nós teremos a perfeita manifestação do amor de Deus na vinda do Espírito Santo, que vem para governar a igreja, iluminá-la com a verdade salvífica, para santificá-la, e também governar, santificar e iluminar particularmente cada um de nós, de modo todo pessoal, de tal forma que nós poderemos provar as suas variadas, inumeráveis consolações, como nós rezamos na oração do Espírito Santo. Eis porque a igreja, ela é uma inesgotável fonte de luz e de santidade para o mundo. A igreja é santa e santificadora sempre, por causa do Espírito Santo. Isso é fruto do Espírito Santo na igreja. Nas mais variadas e complexas circunstâncias, a igreja, ela sabe ensinar os homens o caminho da salvação e lhes proporcionar os meios para atingir tal caminho. Quando nós contemplamos a história da igreja, nós vemos na história da igreja o aprofundamento contínuo e harmonioso da sagrada doutrina, a força das iniciativas diante dos desafios da propagação da fé, a variedade das formas de santidade no seio da comunidade católica. Tudo isso são frutos do Espírito Santo que habita no coração da igreja, sendo ele o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar. E se às vezes nós percebemos que faltam tais frutos ainda na igreja, é porque falta esta abertura às inspirações do Espírito Santo que quer guiar a igreja para o caminho da salvação, do seu triunfo. Esta realidade do Espírito Santo, que é uma assistência perpétua para a igreja, deve nos levar a ver a igreja com um aspecto mais sobrenatural, não esquecer, sobretudo esse aspecto sobrenatural quando nós tratamos e olhamos e observamos as coisas da igreja. Esta realidade da assistência do Espírito Santo deve nos lembrar que a igreja não é uma sociedade simplesmente humana, política, mas é de origem sobrenatural, possui uma finalidade sobrenatural fora deste mundo. E se por vezes nós nos deparamos com manifestações da fraqueza humana que se destaca no corpo místico, na igreja, nós saberemos que na sua misteriosa assistência, que o Espírito Santo o permite para o maior bem da igreja, para purificá-la, para nos purificar, para nos fazer crescer na fé, nos excitar à prática da virtude, nos fazer confiar muito mais no poder da divina providência do que nas forças meramente humanas ou políticas. Confiamos mais em Deus providente do que nas nossas próprias forças. E confiando assim com uma fé firme, o Espírito Santo saberá no final das contas tirar de todos esses males um bem muito maior para o proveito da igreja, para a salvação de todos nós. Assim, é para nós de grande vantagem este envio do Espírito Consolador de nossas almas. Cabe a nós estar abertos às suas inspirações, tanto por meio dos meios ordinários da Santa Igreja Católica, quanto pelas suas moções mais íntimas e mais particulares na nossa alma, se deixar agir pelo Espírito Santo, de se deixar ser governados, ensinados e santificados por Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.